Pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a consequência da propagação retilínea da luz. Eclipses, fases da lua, sombra, penumbra. Bora pro vídeo! Então, começando aqui, galera, nós temos fases da lua, né, cara? Fase crescente, fase de lua cheia, decrescente ou minguante e lua nova, onde nós não vemos, né, a lua no céu, porque justamente ela depende da reflexão de luz solar para a gente poder enxergar um corpo iluminado, né? Não é que a lua some, a gente não enxerga, tudo bem, pessoal? Então, para a gente no hemisfério sul, a gente, de certa forma, é privilegiado quanto aos nomes, né? A gente vê a lua crescente, um C no céu. Não precisa estar exatamente, né, um C, no formato ali bonitinho, pode ser um C um pouco mais inclinado, tudo bem? Então, C de crescente, então você já consegue identificar, tudo bem, pessoal? Lua cheia, aquele discão bonitão, né? Nós temos ali a lua. Detalhe, eclipse lunar sempre acontece em fase de lua cheia, tudo bem? O decrescente parece um D, tá vendo aqui, pessoal? Fase decrescente. Lua nova, ela sumiu, tudo bem? Então, nós temos aqui, vamos colocar o Sol parado, vamos entender isso, Sol parado, e vou colocar a Lua girando em torno da Terra parada também, tudo bem, pessoal? Só para entender, um modelo. Então, coloquei a Lua girando em torno da Terra, só a Lua girando. A primeira Lua que eu vou colocar aqui é Lua nova. Olha só, a face iluminada pelo Sol é a face que está voltada para o Sol e a face não iluminada está voltada para a Terra. Então, nós não vemos a Lua. Tudo bem, pessoal? Não vemos a Lua porque ela não consegue refletir luz solar. A face que recebe luz solar está voltada para o Sol. Aí ela começa a se movimentar, começa a aparecer, colocar a Lua girando no sentido anti-horário, tá, pessoal? Começa a aparecer aqui, ó, um disco, né, no céu, tudo bem? É o quarto crescente, nós temos ali a Lua, né, aparecendo, porque começa a aparecer uma face iluminada pelo Sol. Depois o discão da Lua aparecendo totalmente, né, Lua cheia. Detalhe, pessoal, isso é um processo contínuo, né? A Lua ela vai aparecendo, o disco dela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e nós temos ali a chegada da Lua cheia, que fica por um certo tempo, depois começa a diminuir. Aí nós temos aqui o quarto minguante, ou decrescente, tudo bem, pessoal? Lua minguante, e esse é um ciclo, né? Nós temos aí as fases da Lua. Depende, pessoal, se a face da Lua está recebendo luz parcialmente, totalmente, ou não está recebendo luz solar nenhuma, né? Se a face virada para a Terra está recebendo luz solar ou não. Bom, nós temos aqui aproximadamente 7 dias de uma lua para outra, então aproximadamente 28 dias, né? O período de translação da lua em torno da Terra. Ah, isso é importante? É importante, tem que saber. Uma coisa interessante que já para adiantar eclipse, ó, o eclipse solar só pode acontecer em lua nova, tá vendo aqui, ó? A Lua fica na frente da propagação dos raios luminosos do Sol e projetam sombra na Terra. Ah, em toda lua nova tem eclipse solar? Não. Depende de uma conjunção ali de 3 astros, né, de movimento de 3 astros. Terra, Lua e Sol. Vou mostrar isso lá em eclipse. Agora, eclipse lunar só pode ocorrer em fase de lua cheia. Aí a Terra serve como um corpo opaco, né, e projeta sombra, um cone de sombra no discão de lua cheia da nossa querida Lua. Tudo bem, pessoal? Da lua cheia, né? Então, eclipse solar ocorre em fase de lua nova, eclipse lunar, perdão, em fase de lua cheia. Outra coisa interessante, pessoal, que inclusive já caiu no Enem, é a questão do horário, né, das luas. Então, ele colocou ali a foto de um C, né? A lua era um C. O C a gente sabe que no hemisfério sul é crescente, tudo bem, galera? Hemisfério norte seria o contrário, a gente está aqui, ó, um de cabeça para baixo em relação ao outro. Então, C no céu é de lua crescente, tudo bem? Então, ele colocou essa foto lá, lua crescente. E ele falou que a lua estava no ápice, no ponto mais alto do nosso céu, tudo bem? Que horas são? Era a pergunta, que horas são? Então, tem que saber a hora que a lua está no seu ponto máximo, né? No seu ponto culminante. Vamos começar pela lua cheia? Bom, a lua cheia, minguante, nova e crescente, tá? Sentido anti-horário. Lua cheia, meia-noite. Como a gente tem aqui um quarto, né, são 4 luas, então se você pegar 24 e dividir por 6,
vai dar 4. Então a gente vai andar de 6 em 6 horas. Tudo bem? Lua cheia, então é meia-noite, 0 hora. Minguante, 6 da manhã. Lua nova, meio-dia. E crescente, 18 horas. Pegou, pessoal? Lua cheia, meia-noite. 6 da manhã, minguante. Lua nova, meio-dia, apesar de a gente não ver, ela vai estar no ponto máximo do céu. Tudo bem? E quarto crescente, lua crescente, 18 horas ela vai estar no ponto máximo, né? No seu ponto culminante no céu. Tudo bem? Outra pergunta interessante que já caiu. Qual seria o tempo mínimo necessário para ocorrer simultaneamente um eclipse solar, o tempo mínimo necessário para ocorrer consecutivamente um eclipse solar e um lunar? Bom, o solar ocorre em lua nova e o lunar ocorre em lua cheia. Daqui para cá, pessoal, aproximadamente 14 dias, 2 semanas, tá? Então, se pudesse ocorrer um eclipse solar e lunar, tem que passar de lua cheia para lua nova para lua cheia. Tudo bem? Aproximadamente 2 semanas ou 14 dias. Ah, e se é lua cheia no Japão? Que lua é no Brasil? Galera, é a mesma lua para todo mundo. Da lua cheia para lua nova, tem que se passar 14 dias aproximadamente. 2 semanas, né? E Brasil-Japão, 12 horas. Então a lua está praticamente parada e a gente trocou Brasil-Japão em 12 horas. Então quando é lua cheia aqui de dia, já viu a lua de dia, né? É lua cheia lá no Japão à noite. Agora vamos falar um pouquinho dos eclipses. Eu já falei um pouquinho, eu vou aprofundar mais, né? Por que não ocorre eclipse solar e lunar todo mês, já que a gente tem lua nova e lua cheia todo mês, né? Bom, galera, nós temos ali a chamada eclíptica, que é o plano eclíptica, né, que é o plano de giro da Terra em torno do Sol, que é esse plano grandão aqui. Tudo bem? E o plano da órbita da Lua, esse mais escurinho aqui, esse plano menor, ele tem uma diferença de inclinação de 5 graus em relação à eclíptica, que é o plano da Terra. Então a Lua ela gira inclinada em relação ao plano de giro da Terra em torno do Sol. Então, por exemplo, a Terra está aqui, o Sol está aqui, meu Sol, olha só, vou colocar aqui a luz mais forte. Tudo bem? Aqui é lua cheia, pessoal. Deixa eu pegar aqui a Lua, um objeto aqui. É lua cheia, está pegando toda a luz solar, tudo bem? Agora, quando entra no cone de sombra, aí sim nós teremos o eclipse lunar. Tudo bem, pessoal? Quer dizer, esses planos, cara, tem que ter uma interseção entre esses planos. Essa interseção a gente chama aqui de linha dos nodos. Então isso aí é tudo calculado, tá, pessoal? Tem tabelas no Google aí dizendo quando vai ocorrer um eclipse lunar, um eclipse solar. Logicamente a gente tem mais eclipse lunar do que solar, porque nós demoramos, né, 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. E a Lua demora 28 dias aproximadamente para dar uma volta em torno da Terra. Então nós temos uma frequência muito maior de ocorrer, né, eclipse lunar do que eclipse solar. Tudo bem? Isso aqui explica porque não há eclipse lunar todo mês, nem eclipse solar todo mês. Bom, nós temos aqui, pessoal, a órbita da Lua, tudo bem? Ela passando, né, no cone de sombra, aqui tá vendo a Lua cheia, tudo bem? E ela, quando está nesse ponto aqui, num chamado nodo, vai ocorrer o eclipse lunar, em Lua cheia. Tudo bem, galera? Aí a Lua passa aqui, isso aqui demora horas, tá? O eclipse lunar demora horas, justamente porque o tamanho da Terra em relação à Lua é 6 vezes maior, muito grande, então nós temos uma sombra muito grande ali encobrindo o plano da Lua, né? Então nós temos aqui o eclipse solar, pessoal. A luz do Sol está vindo aqui da direita para a esquerda, aqui nós temos a Lua, tudo bem? Projetando uma sombra na Terra. Nessa região aqui nós teremos eclipse total do Sol, tudo bem? E na região em volta, eclipse parcial do Sol. E nós temos, lógico, uma trajetória desse eclipse total, né? Desse cone umbral, umbra, sombra, penumbra, quase sombra, tudo bem? Umbra, escuridão, penumbra, quase escuridão. Então, pessoal, nós temos aqui, olha que bonito, cara, o eclipse anelar, tudo bem? Eclipse anelar, veja que parece um anel mesmo no céu, uma aliança, né? Para os românticos. Bom, vou falar um pouquinho aqui de gravitação, tem um vídeo aqui no canal falando sobre gravitação que eu explico isso.
Nós temos aqui o afélio, que é o ponto mais afastado do Sol. Então a Terra gira em torno do Sol. Afélio, afastado do hélio, afastado do Sol. Periélio, perto do Sol, perto do hélio, tudo bem? Agora a Lua gira em torno da Terra. E Terra significa geo, né? Geografia, tudo bem? Então nós temos perigeu, o ponto mais perto da Terra, e apogeu, o ponto mais afastado da Terra. Então olha só, para que ocorra eclipse anelar, a Lua tem que ficar pequena em relação à Terra. Então ela tem que se afastar da Terra para conseguir projetar uma sombra pequena na Terra. O seu tamanho, né, se tornar menor em relação à Terra, para deixar passar raios solares e a gente conseguir enxergar aquele anel no céu. Então nós encobrimos parte do Sol e parte da luz passa, porque a luz está muito pequena em relação à Terra. Então ela deve estar mais afastada no seu apogeu. Olha a pergunta da letra A. Para que o eclipse seja anelar, isto é, para que a Lua impeça a visão dos raios emitidos por parte central do Sol, mas permita a visão da luz emitida pelo restante do Sol, a Lua deve estar localizada onde? Explique com palavras e com desenho. Vamos lá. A Lua deve se afastar da Terra de modo que os raios emitidos pelo Sol, dentro dos ângulos, né, AO, a linha, tá aqui, ó, AO, a linha, tudo bem? E BO, B', indicados na figura a seguir, atinge o ponto O. Tudo bem? Que seria o ponto de eclipse total da Terra, né? Solar, né? Eclipse total solar na Terra. Os raios emitidos dentro do ângulo AO, a linha OB, a linha OB, continuem bloqueados pela Lua. Então a Lua se aproximando mais do Sol, mais afastado da Terra, consegue produzir esse fenômeno, né? Porque ela vai estar pequena em relação à Terra. Tudo bem, pessoal? Então a gente enxerga parte do Sol aqui, ó, que projeta aquele anel bonito no céu. Eclipse anelar. Letra B. Sabendo que o raio do Sol é 0,7 10 a 6 km, o da Lua 1,75 10 ao cubo quilômetros, e que a distância entre o centro do Sol e o observador na Terra, centro do Sol, o observador na Terra, aqui o O, né, de observador. Aqui está a Terra. É de 150 vezes 10 elevado a 6 km. Calcule a distância D entre o observador e o centro da Lua. Galera, aqui nós vamos resolver utilizando a propagação. O princípio é propagação retilínea da luz. Então nós temos aqui uma semelhança de triângulo. Detalhe, o raio é sempre perpendicular com a tangente no ponto, né? Então nós temos aqui um triangulinho, ó, distância D que eu quero encontrar, do ponto O na Terra até o centro da Lua. Raio da Lua, tudo bem, pessoal? E aqui um raio tangenciando, um raio de luz tangenciando a Lua. Agora o triângulo grande seria O, aqui a interseção entre essa tangente, né, e o raio do Sol, tudo bem? E a distância do Sol até a Terra, que é o ponto O. Então temos um triângulo pequenininho e um triângulo grandão. O que você não pode esquecer é que essa distância D já está incluída na distância da Terra até o Sol. Tudo bem? Vamos lá. Nós temos aqui os triângulos, ó, que eu falei com vocês. O triângulo pequenininho e o triângulo grandão. Então, o triângulo pequenininho, ó, L', L, O. O triângulo grandão, O, S', S. Bom, agora vamos para a conta, pessoal. Semelhança de triângulo, tá? Vou pegar aqui, ó, pequenininho pelo grandão, raio pequenininho pelo raio grandão, distância pequenininha pela distância grandona, tá? Que é do ponto O ao centro do Sol. Vamos lá, galera. Não esquenta essa questão de potência de 10, tá? A conta sai facilmente. São todos proporcionais aqui, como eu falei com vocês anteriormente. Então, é só, raio da Lua, 1,75 vezes 10 ao cubo, dividido pelo raio do Sol. Semelhança de triângulo, galera. 0,7 vezes 10 elevado a 6. Peguei o pequenininho sobre grandão, vou pegar aqui, ó, Dzinho, sobre 150 vezes 10 elevado a 6. Tudo bem? Dividindo isso aqui, passando 150 para lá, multiplicando, eu vou ter 375 vezes 10 elevado ao cubo quilômetros. Essa é a distância, né, do ponto O ao centro da Lua.